pessoal, as reflexões em torno do verbo e daquilo que nós movimentamos enquanto pensamento que se exterioriza por uma letra, uma palavra, uma frase, isso diz para nós de uma insância que nós temos de com a nossa palavra semear coisas boas, visto que eu detenho essa possibilidade, que é um empréstimo do alto e que eu posso canalizar isso a serviço de levar instrução, de consolar. Nesse sentido, que conso não vai ser dito nos domínios da mediunidade, no capítulo Ante o Serviço, num dado recorte, vaza que a palavra desempenha um papel significativo nas construções espirituais. Conferências e sermões, seja de um doutrinador, de um sacerdote, em setores variados da fé, se forem inspirados no bem infinito, guardam o objetivo da moral elevação, que é aí essa vibração bendita que estará por trás daquelas palavras proferidas, onde inclusive aquele expositor está mais preocupado com o fundo, com a essência, do que com a aparência. E nesse sentido que nós, mesmo conhecedores da dificuldade que é cultivar uma digna vida, e nesse sentido da dificuldade que se interpõe para a nossa habilitação à libertadora morte, visto que, a partir de uma vida bem vivida, com valores nobres, eu estou preparando para um descerro tranquilo, libertador. Porque, inclusive, gente, o que diz do desapego que eu trago aqui enquanto encarnada, a qualquer aspecto da minha trajetória, tem a ver com o que eu tenho escolhido nas minhas últimas encarnações. Para que lado eu tenho direcionado os meus propósitos. Porque quanto mais eu espiritualizo, mais eu tenho objetivos para essa vilegiatura espiritualizados. E quanto mais eu materializo, mais eu tenho propósitos para a minha encarnação conectada à matéria. Nesse sentido que a gente vê a alma desencarnar sem que seja feito o desgarro dos pensamentos, que estão enovelados em coisas da terra, pessoas, situações. Nesse caso, a mente ela permanece encarcerada nos interesses inferiores do mundo, enfermiça e cristalizada em inquietantes paisagens, que é criada pela pessoa mesmo. Daí o valor do religioso culto respeitável, que forma um propício ambiente à espiritual ascensão, com vantagens inarredáveis, indiscutíveis, não só para os encarnados, que a ele assistem com fervor e sinceridade, mas para os desencarnados, que têm uma aspiração à transformação moral de si próprios. Considerando os santuários nos seus públicos atos, estão repletos de necessitadas almas que a eles comparecem, sem o denso veículo, sequiosas, sedentas de reconforto, de direção. Por isso que os expositores da palavra boa são como eletricistas técnicos, que desligam mentais tomadas por intermédio de libertadores princípios que distribuem na esfera do pensamento. Por isso que nós temos, inclusive, vampirizantes entidades operando contra esses expositores, envolvendo os ouvintes em entorpecentes fluidos e conduzindo estes ao provocado sono,
para que lhes adie a renovação imperiosa. Por isso que, quando a gente observa a questão dos desencarnados que se abeiram num estado de retardamento da mesa em semicírculo, isso vai dizer de presenças que estão sequiosas de tratamento, de cura, de libertação, de uma instrução, do vazamento da verdade, que impinge um processo naquele desencarnado em que ele vai poder dar um novo rumo para a sua trajetória. Porque, inclusive, quando a gente considera que ele possa estar preso e cristalizado em inquietantes e perturbadoras paisagens terráqueas, vai dizer que existe um encarceramento, uma algema com aquilo que é da terra, mesmo que a alma já tenha desencarnado e ido para o astral. Por isso que nós temos relatos do espírito voltar ao ambiente onde ele viver enquanto encarnado e ali permanecer em vampirização, em obsessão, em parasitismo, porque ele não logra romper os cárceres psíquicos aos quais ele estivera submetido enquanto encarnado. Por isso que quanto mais a alma desperta e ela deseja aspirações espirituais, mais desapegada ela conduz da sua trajetória encarnada. E isso vai com ela para o astral, e no astral ela vai ter almejamentos também eterizados, renunciais, abnegatórios, que vai propiciar ela criar aí um ioiô retroalimentativo, onde ela vai elevando o padrão moral, tanto do seu período encarnado, quanto do seu período desencarnado. Nesse berço túmulo, túmulo-berço, em que ela vai conseguindo fortalecer a sua moral, a sua espiritualização. Nesse sentido que é uma proposta a nos alcançar de um despertamento, e isso vai dizer que uma atenta análise para colher os resultados perceberá no perispiritual corpo sofrimentos de que somos portadores. E é curioso, gente, porque quando nós refletimos a questão da palavra, isso traz para nós o poder que acontece nessa articulação. Consul Emmanuel vai dizer em Segue-me, no capítulo A Porta da Palavra, onde ele inicia com um parágrafo de Paulo em Colossenses 4:3, também orando juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, das articulações verbais, em que nós possamos descobrir aí a palavra adequada. Porque quando a gente medita e ajuiza da importância da palavra, do verbo, dessas articulações, nós rogaremos a Deus a intuição, a inspiração. E nesse sentido que poderá então ser descerrado para nós a adequada palavra. E isso significará a porta adequada, a palavra correta. E vestiremos a utilidade aos outros, tanto quanto esperamos que outrem seja útil para nós. Quando nós percebemos a imperiosidade de conhecermos problemas, sentimentos, realizações, ideais. E aqui, gente, que entra a questão
de não bastar a questão de idioma ou grau de cultura. Nós precisamos estudar as questões humanas, de encarnados e desencarnados, que passa pelo contato com as dores, com as necessidades. Porque nós nos encontramos reféns de uma série de situações na Terra em que nós só lograremos ir nos libertando disso à medida que, tendo contato com as nossas realidades, a gente possa, pela palavra correta, intuída, irmos tocando nos nevrálgicos pontos, que vai nos permitindo chegar às correntes, às prisões, aos encarceramentos, às neuroses, às psicoses. Até porque a palavra libertadora, ela é desobsessiva. E os benfeitores, eles usam de uma boa palavra para esclarecer, para libertar, para orientar, para instruir. Por isso, gente, que quando nós lemos um dado livro instrutivo e temos algumas orientações a partir daquela leitura, passam uns meses, a hora que a gente pega aquela leitura novamente, novas orientações chegam para nós. Porque os benfeitores, eles estão na suplantação da letra e extraem as informações que nós precisamos de uma mesma palavra. Então, mesmo que eu esteja lendo a mesma frase pela terceira vez, o benfeitor pode me mostrar ângulos diferentes a partir daquela mesma leitura. Que é quando nós extraímos o espírito da letra, que é o que importa, os nossos burilamentos e as tendências espirituais, morais. Nesse sentido que, apesar de nós termos processos avançados de comunicação entre os terráqueos, quando a gente considera televisão e rádio alterando o poder antigo do espaço, sobrevoamento de aviões em diversas nações, percebemos milhões de nós profundamente isolados dentro de nós próprios, mesmo quando no meio do populacho, quando o indivíduo ele se sente só, abandonado, rodeado de pessoas. Então temos aí esses humanos varando trechos largos de existência, expedindo apelos surdos e mudos ao espiritual socorro de outros humanos, sem qualquer resposta que possa levar a um serenamento do seu emotivo campo. Nesse sentido, que o que mais singulariza essa questão é que pode não valer a material presença de alguém para que o auxílio seja feito. E o que sofre prefere estar sozinho, acompanhado daqueles que possam agravar o seu estado emocional. Todos nós vamos carecer de alívio na hora de aflição e angústia, de apoio em difíceis momentos, e contamos então receber daqueles que nos rodeiam a compreensiva frase, o verbo conveniente. Mas nós precisaremos, a partir disso, desejar estarmos realmente conectados com Cristo, que é de onde promana o verbo libertador, porque Jesus ele não prescindiu da palavra para acontecer o seu apostolado na terra. Então nós temos aí os evangelhos que dizem dos feitos do Cristo enquanto recortes, porque se fossem escritos todas as atividades que Jesus realizou, não haveria livros que coubesse esse manancial. Mas o ponto importante seria a ação de Jesus através dos escritos, que é quando ele nos coloca em contato com a sua moral. Mesmo Jesus, ele transcendendo a palavra, e ele
derramando na nossa direção as suas bênçãos, as suas orientações, os seus consolos, vai acontecer que ele usou a palavra para interagir com os populachos, seja usando uma parábola, contando uma historieta, fazendo uma partilha. Então Jesus usou de vários recursos verbais para se fazer entender e para as interações que ele acontecia, de acordo com o local que ele estivesse e com aquilo que fosse a necessidade daquele momento. E nesse sentido, Jesus, ele, a partir dessa perspectiva de desejar levar o esclarecimento que Jesus trazia, ele, como na cura do homem com as mãos atrofiadas, Jesus se restringia a falar o necessário, ele não usava frases a ermo, mas tinha um objetivo crucial com aquilo que ele transmitia e, inclusive, para quem ele dirigia aquela assertiva. Então, nós temos, por exemplo, no relato dos evangelhos, para alguns, Jesus dizia, vai e não tornes a pecar. Para outros, ele dizia, vai, tua fé te salvou. Porque Jesus, ele conhecia o íntimo daquele que estava interagindo com ele. Inclusive porque Jesus, ele conhece a nossa trajetória de reencarnações. E as experiências que nós tivemos até chegar aqui, tanto na esteira das sucessivas encarnações que tivemos, quanto as nossas experiências no astral. Então, quando Jesus olha para alguém, ele vê num átimo as experiências que aquele espírito teve até chegar ali. Então, naquele momento que existe uma interação com Cristo, ele vai entregar uma frase que tem a ver com o próximo passo que aquela alma precisa dar, de acordo com o que ela já viveu até chegar ali e de acordo com aquilo que a aguarda. Por isso que, como ele vai dizer nesse recorte da cura das mãos atrofiadas de um homem, em que ele houvera feito o questionamento se seria lícito no sábado fazer mal ou fazer o bem, salvar uma vida ou destruir essa vida mesma. E aí, então, Jesus, ele olha em derredor e diz para o homem, estende a tua mão, e restaurou a mão dele. Então, aqueles que assistiam se encheram de loucura e figuravam uns com os outros o que fariam com Jesus. Então, na prévia, antes de fazer essa cura, Jesus pergunta essas questões ali para aqueles que estavam em torno, e antes disso, ele diz ao varão que tinha atrofiado a mão para se levantar, se erguer e ficar de pé no meio dos outros. Então, traz para nós que eu preciso me erguer moralmente, tomar a minha carga, aquilo que me compete, na autorrenúncia e com a minha cruz, para ir após Jesus, porque aí então ele pode fazer a sua palavra acontecer na minha vida. Nós temos em Evolução em Dois Mundos um relato acerca do movimento evolutivo que nós trazemos para que chegássemos, tal qual estamos, nas articulações verbais que logramos hoje. E nesse sentido, vai ser trago para nós que o pensamento contínuo, que foi esse incessante exercício fácil da palavra, na sua prévia, a mental energia do homem primitivo vai encontrar desenvolvimento sopitável, porque gradativamente adquire elasticidade e mobilidade imprescindíveis
para expandir sua matéria mental, pensamental, que paulatinamente vai se dilatando e estabelece no mundo tribal todo um oceano de sutil energia, em que encarnadas e desencarnadas consciências se refletem como em espelho, sem dificuldade. Por isso que quando a gente fala dessa constante permuta, as divinas inteligências dosam os recursos de sugestão e influência e convida o encarnado e desencarnado ao despertamento justo, na responsabilidade que lhes cabe em conduzir a jornada própria, que passa pela forma como eu uso a palavra. Porque acaba que, como o André Luiz vai trazer para nós, eu preciso aprimorar o uso das palavras que eu faço, a elaboração das frases que eu aconteço, a maneira como eu distribuo as informações. Eu estou sendo convidada a fazer esses aprimoramentos, com a maneira como eu uso o verbo e consciência de que, quanto mais eu simplificar e me conectar ao essencial, quanto mais a minha moral estiver alinhada com Jesus, melhor instrumento eu serei para que o esclarecimento do Cristo chegue ao outro. Por isso que a gente acaba que vai se afastando dos enfeites pelos enfeites. Porque quando um orador ele deseja arrancar aplausos de quem está o ouvindo e usa estratégias verbais e artifícios de verniz nessa superficialidade, acontece que ele se desconecta do essencial. E nesse sentido que quando a gente vai progressivamente compreendendo, por intermédio da palavra, que assegura o intercâmbio pronto, a gente vai fundamentando no nosso cérebro o contínuo pensamento. E por maravilha da alma símile, as ideias fragmentos da crisálida de consciência e as ideias relâmpagos no reino animal vão se transubstanciando em inquirições, conceitos, traduzindo ideias e desejos, substância alentada íntima. Então, vai trazer que a gente começa esse areal de fixar em nós o pensamento e vamos nos fatigando para fazer a concatenação disso e exprimir. Vai ser confiado ao homem um tipo novo de repouso, a compulsória meditação, ante os problemas da sua vida mesmo, em que ele vai passar a exteriorizar inconscientemente as ideias próprias, e com isso vai se desprendendo do denso carro de carne, desligando as células de seu espiritual corpo das células físicas durante o comum sono, para receber em passiva atitude ou de movimentação curta, junto do corpo próprio adormecido, a visita dos espirituais benfeitores que o instruem sobre as morais questões. Então acaba que a gente vai sendo levado às abstrações, às intuições, às inspirações, que vão nos permitindo receber aí aspectos mais substanciais dos despertamentos que precisamos viver. Então a gente vai saindo daquele leite para entrar no alimento sólido, enquanto instruções e conhecimentos que vão nos sendo oferecidos à medida que nós vamos conseguindo fazer essas talhações. Então, o continuismo da consciente ideia acende luz dentro da memória sobre o pedestal do automatismo. Quando a gente considera evolutiva a luta, temos um lado, a alma questionando, a existência que se expande, teremos a ansiedade agravando e o espírito que responde ao espírito no campo da pura intuição, esboçando-se uma luta imensa. Por isso, gente, que na questão do nascimento da responsabilidade, vai acontecer que o homem lá atrás, ele lascava uma pedra,
escondia na furna, escravizava com violência da fera os elementos, indiscriminadamente matava para viver, instado pelos amigos instrutores que amparavam sua senda evolutiva. E ele começa a indagar sobre a causa daquilo que acontecia. Mesmo constrangido a aceitar os princípios de progresso e inovação, ele se refugia no amor-egoísmo, na intimidade da prole, que vai lhe entreter o íntimo campo e o ajudar a refletir, a pensar. Então ele vai, se percebendo tocado por uma metamorfose sinistra, instintivamente percebe que não mais pode se guiar pela excitabilidade dos seus orgânicos tecidos ou pelos furiosos apetites herdados dos animais. Lentamente se desliga dos mais fortes laços que o prende às divinas inteligências que houveram tutelado seu desenvolvimento para que possa afirmar suas próprias diretrizes. Então, ele se percebe só, esmagado pela grandeza do universo, da estrela, de uma lua, da noite, do dia, das percepções de tempo e espaço, das ameaças. Com isso que a moral ideia da vida começa a ocupar-lhe e preencher o seu crânio. E aí vai dizendo que um sol, uma lua, vai propiciando uma concepção de um Criador que está oculto no invisível seio da natureza. De noite, ele vai ter a questão das nebulosas visões imaginários pesadelos, que vai dar a ele a ideia de um incessante combate de digladiação entre treva e luz. Com enternecimento feroz abraça os filhinhos, busca a possível solidariedade dos símiles, na selva que o desafia, o desinstala. Mentaliza a constituição da sua família e padece na defesa desse mesmo lar. Começa a nascer fragmentários porquês no seu íntimo, insuflando-lhe temor e aflição. Ao perceber que ele não mais pode obedecer cegamente aos impulsos da natureza, dos seus instintos, ao modo dos animais que com ele faz o comungamento daquela paisagem, mas que agora lhe cabe o dever de superar-lhe os mecanismos. Como quem divisa no mundo em que vive a moradia própria, cuja ordem lhe requisita e lhe pede cooperação e apoio. Aqui nós temos o nascimento da noção de dever, da responsabilidade, porque essa ideia de Deus iniciando uma religião, pronunciamento feito pela indagação vindo da filosofia, a experimentação anunciando a ciência, a prefiguração do instinto de solidariedade, o puro amor, a sede de beleza e conforto inspirando o nascimento de artes e indústrias, eram nebulosos pensamentos torturando-lhe a cabeça e inflama sua emoção. Nesse concerto de forças e de energias e vibrações, a morte passa a impor a esse indivíduo perquisições angustiosas, e ao enterrar os seus amados entes em sepulcros de pedra, o rude homem inicia-se na evolução da moral natureza, perdido no vastidão desértico do Paleolítico, aprendendo a chorar, amando, se compadecendo e perguntando, para ajustar-se às divinas leis, a se lhe esculpir na imortal face e invisível da consciência própria. Então, reconhecendo-se frágil diante da vida e ínfimo, compreende que perante Deus, seu Pai, seu Criador, estava entregue a si próprio. Havia nascido o princípio da responsabilidade. Por isso que traz a questão das artimanhas evolutivas que aconteceram para que esse indivíduo pudesse começar a fazer as articulações desenvolverem verbais e
então, num segundo momento, associar isso aos seus deveres morais. Porque a partir desse ponto, não seria palavra pela palavra, mas eu passo a perceber que posso colocar um objetivo antes daquilo que digo, visto que aquilo que eu exalo, exponho e trago por meio da palavra, trará repercussões positivas ou negativas. Inclusive, quando nós consideramos a questão da convencional linguagem. Isso vai nos remeter ao aspecto da moralidade, que acaba me despertando para as melhores palavras a ser usada, a entonação que eu dou para aquilo que trago, a orquestra que realizo com aquilo que elaboro. Até porque a boca, ela vai dizer daquilo que o coração está cheio. Nesse sentido que, a partir do meu pensamento contínuo, que eu aprendo a dominar, isso vai dizer de palavras que eu elaboro de forma autônoma enquanto domínio sobre mim mesma. Porque existem quadros de alinhamento mental, de psicose, de neurose, que o indivíduo ele não tem o domínio sobre si mesmo. Então, às vezes, como o Haroldo comentava que em algumas palestras que eram tragas ali no YouTube, e que ele ia ver os comentários que alguns faziam, ele percebia uma profunda desconexão entre aquela palestra que tinha sido traga e aquele comentário que estava sendo falado. Então, dava para perceber que quem estava comentando aquilo estava com algum tipo de desnorteio mental, que não era aquele indivíduo que estava ali, devido à desconexão das ideias e a esmice dos sentidos que estavam sendo tragos. Porque acaba, gente, que se o indivíduo ele não desenvolve uma moral nobre que o permite, pela sua vontade, dominar a si mesmo, ele não tem coordenação adequada para direcionar aquilo que ele pensa e fala. Nesse sentido, que se nós estamos falando de usar minha palavra para o bem, eu preciso ter um autocontrole mínimo que me permita dar direção, intenção, entonamento, voz, altura, timbre, aquilo que digo. Nesse sentido que existem graus de alinhamento, inclusive quando a gente está falando de obsessões, que tem a ver com as próprias interações entre nós, que vão dizer dessas situações, mas existem aspectos mais gravosos em que o indivíduo ele perde a conexão com Deus. Ele perde a percepção do propósito da sua existência, que ele não vê mais sentido. E aí corre-se o risco das desistências, visto que quando alguém não consegue ver o sentido da sua trajetória na Terra e entra nesse tipo de marasmo, de desânimo, de prostração, ele está a um passo de uma desistência maior em relação ao seu processo e à sua vida. Porque, chegado nesse ponto, o indivíduo pode até não tentar algo contra si mesmo no autoextermínio, mas ele acaba morto mesmo vivo, organicamente. Porque o espírito que habita aquele corpo não tem o despertamento mínimo
para se direcionar, para fazer um propósito de vida e tentar ser fiel àquilo. Pelo aspecto da algema espiritual. Por isso que nós temos aí a missão de Jesus, que para se articular usou a palavra, e como isso não vai ser trago para nós, que a palavra, indubitavelmente, é um dos determinantes fatores no nosso destino. Então, você tem a palavra leviana, que descortina imprudência, ponderada favorece o juízo, triste semeia desânimo, alegre espalha otimismo, maledicente cava despenhadeiro, generosa abre ruela à elevação, atrevida traz perturbação, gentil provoca reconhecimento, fervorosa impõe confiança, serena produz calma, bondosa ajuda, descrente faz uma invocação fria, sábia ensina leva instrução, a palavra cruel implacavelmente fere, a nobre tece respeito, a ignorante complica, desserviça, a educada auxilia, a sarcástica improvisa desesperação, desprezo, a inconsciente gera amargor. Nesse sentido que Jesus ele vai nos dizer para não procurar o argueiro no olho de outrem, quando temos nos nossos olhos uma trave. Então, eu preciso pedir a purificação, a limpeza dos meus sentidos, da minha audição, da minha visão. Pedir realmente essa limpeza do meu ser, que vai me permitindo perceber as dificuldades que eu trago para melhorar o meu verbo, os impedimentos que eu tenho enquanto situações que complicam as burilações que preciso realizar. Porque uma autoanálise, ela pede uma capacidade de desaprender, significar, reaprender, ressignificar, e uma elasticidade moral. Porque quando eu tenho essa resistência, essa elasticidade, essa resiliência, que é a longanimidade, eu consigo fazer abstrações, mesmo que complexas, exigentes, sem me perder, sem me romper no meio daquilo. Eu consigo ir naquele raciocínio, naquela abstração e naquela reflexão elevada, exigente, atendendo à necessidade de elevar naquilo. Nesse sentido que a palavra é a bússola da nossa alma, seja onde estivermos. Inclusive porque a forma como eu conduzo isso na romagem do orbe para a orientação do Senhor, disserra ser ela a força que vai nos abrir as portas do coração, as correntes da morte ou as luminosas fontes da vida. Por isso, gente, que temos na palavra a viva moldura do pensamento. O verbo é essa criadora energia que vai atuar tanto nos planos espiritual quanto físico. Então, a missão do Cristo se manifestava em palavras que faziam despertamento de consciência e não apenas vibração silenciosa, caridosa. Como, por exemplo, em curas, diálogos com os discípulos, parábolas, sermão da montanha. E aí, gente, vai trazer para nós que existem movimentos que nós iremos fazer que vão nos ajudar a sermos fiéis a essa aprimoração dentro de nós. Se considerarmos
que todos anelam a paz no orbe, mas a paz do mundo em que estamos inicia dentro de nós e que parte de nós próprios. Isso nos remete a uma construção que eu realizo e que me dá um areal para elaborar aquilo que exteriorizo. E quando estamos no meio dessa luta que renova, que nos fortifica, ao aceitarmos a vida tal qual ela é, perceberemos que estamos situados por Deus nas provas para treinarmos a nossa fé. Então, se eu sirvo, auxilio, trabalho, eu não vou deixar o tempo em vão. Porque o nosso mentor não está de plantão junto conosco. Inclusive, quando a gente considera que em muitos momentos eu vou ser entregue a mim mesma para que eu labore e desenvolva ferramentais novos. Isso vai dizer de recursos que eu preciso construir, portar dentro da alma, que me permitam ter essa autossustentação, de acender minha luz e sustentar ela acesa. Porque se eu conto com a luz do benfeitor próximo de mim, no momento em que ele se afasta, eu fico na escuridão. Por isso, eu sou chamada a acender essa tocha dentro de mim e a manter isso aceso, com aquele óleo de oliva das Virgens Prudentes que tinham aquelas reservas consigo. Agora, quando a gente fala de reserva, nós estamos falando de rotina, de um estilo de vida, de escolhas, que me permite recursos de sustentação e diretrizes de segurança para ser leal nesse caminho. Por isso que esse convite que soa para nós, ele nos dirá que nós precisamos abençoar a vida para que a vida nos abençoe antes de executarmos nossa tarefa, que é hipotecar a gratidão. Visto que o coração que é grato, ele está livre para o bem proceder. E nesse sentido que, sabendo que o Verbo é a luz da vida, o próprio Jesus houvera se valido dele para nos legar o seu renovado evangelho, nós vamos então, como Jesus, desejar legar o evangelho redentor usando a palavra, onde distribuímos esse pão fermentado para tantos quantos rendeiam conosco. Por isso, gente, que uma música, mesmo que ela seja divina, se ela mora exclusivamente na pauta, é uma melodia que ainda não nasceu. E nesse sentido que nós precisaremos em busca da música cantada, falada, distribuída. Porque isso, inclusive, vai traduzir essa capacidade que nós temos de articular a palavra com outros elementos que a ela se somam para fazer essas composições morais. Onde, a partir de uma partitura, eu consigo elaborar uma orquestra sinfônica em que entrego esse pão do consolo por onde passo. Por isso que temos aí
essa proposta da vida, que vai ser um espelho da nossa escolha. Visto que, embora nós sejamos livres para semear, somos escravos dos frutos que produzimos. E isso vai dizer de uma renovação que eu preciso acontecer, dia, noite, noite e dia. Porque essa mesma renovação que eu faço, da luz dentro de mim, no período do dia que eu tiver, no período da noite que eu tiver, isso vai dizer de uma renovação que eu aconteça encarnada e desencarnada. Temos o silencioso amigo, que é Jesus, e que nos instantes que para nós são cruciais, ele permanece nos mostrando que a fórmula da paz é o perdão, a nós mesmos, a outrem. Por isso, gente, que a experiência na Terra de fazermos essa queda do cavalo na porta de Damasco, isso vai nos dizer que, mesmo na ignorância, no arraste, no deslize, eu opto pelo pentelésimo do despertamento, pelo testemunho crístico. Isso me desembaraça, me deslaça espiritualmente, descendendo da minha entranha, frutificando um ciclópico e agradecendo coração, mente, propósito, onde a gente coloca todos os nossos recursos nesse sentimento de gratidão. Hipotecamos isso. Por isso que, a partir dessa proposta em que eu assumo um trabalho consono com o meu propósito de vida, vou percebendo que estou sendo contada num interagir com o benfeitor. E isso vai me dando recursos outros para realizar o que ora está em curso. Por isso que o caminho com Jesus, ele é uma bênção. E chegado aqui, o espírito experimenta uma gratidão, uma felicidade inarredável. Pode cair uma bomba na cabeça do indivíduo, que ele permanece em paz. E ele vai conseguindo se desatrelar da própria imagem, do brio, que antes ele tentava manter a qualquer custo, dos constrangimentos, dos melindres. Porque o indivíduo, então, já vai ter se depurado e experimentado suas sensações na Terra ou em globos análogos, estando maduro para a espiritual vida e seus estudos. Ele se elevou acima de tudo que é sensação corpórea. Não tem mais necessidade ou desejo material. Ele é espírito, ele vive pelas espirituais sensações, que são infinitamente melhores do que as mais agradáveis experiências terráqueas. Por isso que, quando o indivíduo ele passa por esse fornido espiritual, essa vibrância, esse vigor, essa rigidez, essa robusteza, ele já não tem mais necessidade de garantir uma evidência, um pensamento na sua direção, um brio. Ele desconecta dessas querelas, dessas bagatelas, dessas quinquilharias. Então, aquilo que falam, deixam de falar, aquilo que façam com ele já não tem peso, não tem espaço para ele.
porque ele está focado no seu burilamento moral, na sua reforma íntima, nos estudos que vão ajudá-lo a ampliar a sua sabedoria, o seu cabedal intuitivo, inspiratório, na conexão com o mestre dos mestres. Então, o indivíduo, ele já não está mais naquela condição em que ele fica conversando com o que é material, que deixa de ter peso para ele, porque a sua proposta é elevar o seu espírito. E, inclusive, gente, quando nós consideramos essa questão de elevar o espírito, até mesmo a maneira como nós preparamos as nossas próximas encarnações vão se modificando. Porque o desapego que eu tenho ao que é material vai rezar da minha aptidão espiritual. Eu passo a conseguir ouvir uma orquestrônica sinfonia ao invés de fugir os sons captados pelo materialista. Eu saio da idealização, da receita, do som e coloco a mão na massa, porque sei que o tempo corre. E logo vai soar meu momento de ir embora daqui. Porque mesmo que o indivíduo viva 100 anos, é um sopro na eternidade, passa rápido. Se eu não desperto para os meus deveres, eu vou embora daqui deixando por fazer o que eu tinha que ter realizado. Nesse sentido que, na proposta das experiências espiritualistas, eu passo a focar no que for melhor para o meu espiritual desempenho. E isso, gente, tem a ver com aquilo que melhor atenda ao trabalho que eu tenho que fazer aqui. Então, o astral, o indivíduo, ele não está preocupado com riqueza material que ele vai ter aqui, com o sexo que ele vai nascer, com o estudo que ele vai poder realizar em títulos acadêmicos, com a aparência que ele vai ter. Ele está preocupado com a sua moral, com a força soberana que ele vai ter, a longanimidade, a caridade, o perdão. Ele está preocupado em desenvolver os recursos que vão auxiliá-lo a desempenhar o seu dever aqui, que é espiritual, onde eu uso o corpo orgânico e aquilo que é emprestado para mim na Terra para fazer isso acontecer. E aí vai acontecer que nós já não preocuparemos com aquilo que está em nosso entorno, porque teremos uma vigilância ao invés de preocupação. Porque estamos focados na nossa direção interna e naquilo que possamos realizar para auxiliar a coletividade no qual estamos inseridos. E isso, inclusive, gente, diz da maneira como o indivíduo lida com a sua afetividade, com as suas posses, com os contratempos que alcança. Porque se eu, na espiritualidade, optei por recursos que melhor me ajudem a vencer minha matéria, eu vou receber os golpes com gratidão, com desejo de me vencer, de extrair daquela experiência o máximo que eu puder em melhoramento. Nesse sentido que, quanto mais a gente vai fazendo esse ping-pong, vai acontecendo que nós vamos tendo mais estrutura para nos mantermos harmonizados. Então, o risco de eu desequilibrar vai diminuindo, o risco de eu desistir vai se afastando de mim, de eu enlouquecer. Porque nos desnorteios, a minha força moral vai sendo renovada. As ideações de autodesistência vão se desfazendo, desmanchando. Nós vamos descerrando o nosso psíquico para as instruções celestes,
porque desejaremos ardentemente, firmemente vencer nós próprios, nossos pendores sombrios, moralmente nos reformarmos. Então pediremos um desdobramento do sono, sermos encaminhados para uma estância láctea, onde pudéssemos permanecer aquela noite, aquelas semanas, aqueles meses, recebendo a bênção da verdade, da libertação, no olho de ver, ouvido de ouvir. E vamos desejar que não nos falte o labor na seara do Mestre. Porque, de fato, teremos aí essa arquitetação do nosso destino, onde conseguiremos atingir com os elevados elusivos a nossa gloriosa destinação. Canalizando as nossas mediúnicas forças para esse propósito espiritual, aqui na Terra, a gente vai se surpreendendo mais rígido, mais fornido, mais robusto, mais tranquilo. Daí essa serenidade que nada abala, porque quando o indivíduo ele consegue ser fiel à sua consciência, aquilo que ele se propôs, e ele está conseguindo fazer um caminho de fidelidade a isso, ele é serena. A sua consciência, ela fica pacificada. E aí, mesmo que venham golpes vindos de fora, se a consciência do indivíduo está em paz, ele consegue essa serenidade, essa harmonia. Inclusive, quando a gente considera, às vezes, situações de vereditos da justiça, que incrimina alguém e que acaba levando esse alguém para uma prisão, ou mesmo que impõe algum tipo de punição diante de alguma situação irregular que o indivíduo tenha realizado, seja algumas horas de atendimento na rua que o indivíduo mora, seja fazendo algum curso, seja entregando algum valor, vai acontecer que, se o indivíduo ele tem a sua consciência limpa, isso não vai abalá-lo de forma importante. Por outro lado, se ele tem a visão materialista e percebe que o que ele pode ter de bom fica aqui, ele desespera. Mas se ele tem a visão espiritualista e sabe que aquelas experiências difíceis, se bem vividas por ele, vão ajudá-lo a dissolver seus débitos, ele agradece por aquilo que está chegando na sua direção. Por isso que o espiritualismo ele nos liberta das nossas loucuras, ao passo que o materialismo nos aprisiona aos desnorteios de todo porte. Em sendo assim, gente, aqueles que divulgam as ideias materialistas estão assumindo sobre as suas próprias cabeças responsabilidades graves. Porque, aonde for, isso tem consequências enlouquecedoras. Nesse sentido que o despertamento para o desapego, a renúncia, a abnegação e seus apanágios correlatos, eles nos fazem olhar as coisas da Terra sob um ângulo que torna tudo que é aqui muito pequeno, insignificante. É como se eu estivesse dentro do avião que vai subindo. Quanto mais o avião sobe, mais pequeno fica aquilo que está na cidade, que eu estou deixando. Chega um ponto que eu não diviso os contornos daquela cidade, de tão alto que eu estou. A mesma coisa acontece com a nossa elevação moral. Quanto mais eu avanço nesse caminho redentor, vai acontecendo que tudo aquilo que diz respeito à Terra vai se tornando insignificante. Então, uma dada situação já não me abala como me abalava antes. Uma dada dificuldade, eu já logo diviso uma forma de lidar com aquilo. Eu consigo ter uma lucidez para tomar resoluções nas situações desafiadoras, drásticas, encontrar a melhor saída. Até mesmo quando a gente considera alguém que passa pelo luto,
Se ela tem a visão espiritualista, ela lida com isso melhor, porque ela tem fé. Ela se recompõe mais rápido. Ela vai ter um período do luto em que o choro é saudável, porque ela precisa viver aquela dor, mas ela se recupera mais rápido. Ela não se deixa ficar por tempo indeterminado naquela situação. Ela logo se recompõe e toma a rédea da própria vida, pela fé que ela tem. Quando a gente considera uma doença terminal, porque o indivíduo materialista, diante de uma doença terminal, ele desespera, porque ele acha que quando o corpo dele for para o caixão, acabou a vida dele. Então ele não divisa. Mas se o indivíduo ele tem fé, ele tem a caridade, a esperança, numa situação de terminal doença, ele consegue se reorganizar, se recompor. E vai usar aquela experiência que ele está tendo para tirar o máximo de proveito dela. Nesse sentido que nós vamos então fazendo as tessituras de mansuetude, ver um amor que se reinventa. E chegado aqui, eu consigo repetir quantas vezes for necessário. Nosso jeito de amar deixará rastro, não feridas, prejuízos. É um cheiro que acolhe sem explicar, sem justificar. No escuro, esse ponto, que é um afeto em meio caos, presente mesmo na ausência. Permanecerá esses eflúvios infinitesimais, desses perfumes do bem espalhado desinteressado. Por isso que, mesmo sabedores que a todo momento eu preciso concatenar múltiplos fragmentos de um quebra-cabeça, fazendo rearticulações no espaço-tempo, via talhações de discernimento, sabedoria, intuição, perceberemos que na vigilância e na oração eu vou encontrar a praia sublime, do repouso santo, cujos claríficos mananciais permanecem por hora inabordáveis. Então, eu já não me decepciono com o que quer que seja, ou com quem quer que seja, porque o meu foco é outro. Sabedores de que somos patrocinados pelos benfeitores sob a égide do Mestre, cuja misericórdia inesgotável nas manobras da planetária vida vaza na direção de tantos quantos aqui estão, perceberemos que a seiva repleta de perdão e bondade vaza do coração de Jesus, pulsante, vibrante. Então, no devotado abraço engajado do nosso labor, do nosso propósito de vida, colheremos as destinações. Na passagem relâmpago do nosso delando via além, teremos aproveitado nosso estardia no bom tempo terráqueo. Em sendo assim que, quando vai ser trago no Evangelho segundo o Espiritismo, a respeito de muito se pedir aquele que muito recebeu, traz que quanto mais a gente recebe instrução, maior a nossa responsabilidade. Porque aquele que muito foi dado, muito será pedido. Ao passo que aquele que pouco recebeu, pouco será cobrado. Por isso, gente, que as palavras de Jesus, elas são a verdade, por isso que elas são eternas. Elas são não somente a salvaguarda da celeste vida, garantia da paz, da estabilidade nas coisas terráqueas, de tranquilidade. Por isso, todas as instituições políticas, sociais, humanas e religiosas que se apoiam nas palavras do Mestre são estáveis, como a casa construída sobre a rocha, e não
instáveis como uma casa construída sobre areia, que não tem, nas palavras de Jesus, o seu estatuimento. Os homens conservam isso porque vão encontrar aí a sua felicidade. Mas quem viola essas palavras benditas é como essa casa fugidia, levediça. O rio do progresso e o vento das revoluções as carregarão. Então, o que realmente permanece é a vibração do Cristo. É aquilo que promana do seu coração misericordioso. Por isso que, se alguém tenta realizar algum trabalho de moto próprio, sem recorrer à força do mestre, ele acaba ruindo. Nesse sentido que o propósito de vida, a destinação nossa aqui na Terra está ligada à nossa fidelidade a Jesus. Porque é quando, então, ele pode realizar o trabalho a par daquilo que estejamos fazendo, visto que ele vai fazer a sua obra acontecer. E o obreiro fiel poderá ser usado como instrumento para isso. Porque não é Jesus que precisa do meu trabalho, eu preciso trabalhar com Jesus. Nesse sentido que, a partir do momento que eu tenho a percepção de que ele é essa videira, nós somos os ramos, vai acontecer que, se os frutos que eu produzo não for nele, não serão frutos bons. Deus, o agricultor, Jesus, a videira, nós os ramos. E quando a gente fala dessa questão da videira, traz para nós a imagem das uvas que são em cachos. Então, na videira, a gente não tem como a melancia, que é uma única fruta, sozinha. Ou uma laranja, uma goiaba, uma manga. Você tem o cacho. Trazendo para nós que a lei da cooperação na Terra, e onde estivermos, ela é inarredável, ela é inexorável. E receberemos de acordo com o que tivermos feito. Porque se ao invés de cooperar, eu descoopero, eu complico a evolução do outro, eu levo desesperação, tormento, eu vou encontrar o resultado disso, que vai significar expiações e reparações que precisarei fazer. Nesse sentido, que se a gente pegar essa imagem do cacho de uva, em que você tem uvas próximas umas às outras, traz para nós a imperiosidade do nosso despertamento e de corrermos atrás disso o quanto antes, porque ir atrás do propósito elevado da minha encarnação é ingente. Soando o nosso momento de ir embora, aquilo que eu tiver deixado enquanto num regime que a gente sabe que as energias se conectam, as vibrações, e que conversamos uns com os outros, mesmo sem articular uma palavra falada, no lugar que for que estivermos do universo, até considerando que quando dois espíritos eles saem do seio de Deus, enquanto almas gêmeas que foram criadas no mesmo momento, mesmo que esses dois princípios inteligentes se distanciem, um esteja no universo e outro no outro, ao longo da trajetória de cada qual, eles continuam se procurando e se buscando. Sendo assim, nós temos regimes de conexão com espíritos que podem estar em outros universos. E o que vai rezar aqui é onde eu mantenho a minha mente, porque eu vou me conectar com um semelhante. Então, em meio a esse tipo de conexão, nessa rapidez, desse nível que acontece,
e que funciona a revelia de nós mesmos, eu sou chamada a cumprir o meu dever do bem proceder. Porque do momento que eu menoscabo isso e levo destruição ao invés de levar edificação nobre, vai acontecer que isso vai espelhar para mim. E nesse sentido que teremos aí a fé, que é mãe da caridade, da esperança, e a coragem da verdadeira fé. Isso significará essa leira bendita e representará essa busca de nos apagarmos para que o bem resplandeça, de nos diminuirmos para que Jesus cresça. E nesse sentido que, mesmo estando conectados energeticamente uns com os outros, eu detenho na minha mão o poder de usar isso para o bem. Significando que a maneira como eu cuido da minha mente, começar do meu pensamento, domínio do comando dele, a maneira como eu sinto, me emociono, inclusive quando a gente fala de evitar excesso de sensibilizações, de êxtases, porque isso acaba nos enfraquecendo, mantendo-nos na compaixão, na coragem, na lucidez. Porque se eu desmonto com sentimentos, se eu esfarelo com as emoções, até mesmo quando a gente considera compaixão de alguém que esteja sofrendo, se eu desmorono com aquilo, eu perco a capacidade de ajudar. Eu vou precisar ser ajudada. Então, manter o meu ponto de equilíbrio de lucidez via compaixão, coragem, vai significar uma aptidão mental para o trabalho mesmo. Nesse sentido que, nesse labor, eu vou, a partir dessa aptidão mental que eu vou talhando, tendo condição de harmonizar meus sentimentos, onde eu, ao invés de desmontar, esfarelar, eu consigo me manter equilibrada, harmonizada, mas nos metais do amor genuíno, da fé, do perdão. E nesse sentido que, a partir dessas metalizações, eu vou conseguindo expressar isso em palavras, que, à medida que eu vou fazendo essa lapidação comigo mesma, eu vou tirando os excessos de mim mesma, eu vou conseguindo encontrar palavras mais adequadas, mais úteis. Porque um sentimento harmonizado, bem comandado, ele expressará palavras edificantes. E nesse sentido que, então, isso redundará numa ação frutificosa, que passa pelo nosso testemunho. Em sendo assim, a partir disso, poderemos elevar.